A gente começa então esse primeiro bloco aqui do TV Com Tudo Mais, com o quadro Eu S.A. Carolina Linhares, hoje o nosso tema é medo de falar em público. Muitas pessoas têm essa barreira, sofrem, né, com essa dificuldade e acaba prejudicando a vida pessoal, a vida profissional, né, até mesmo os relacionamentos. Exatamente. Muitas pessoas têm essa dificuldade e muitas pessoas questionam a gente no site de como vencer essa barreira, né, que isso atrapalha profissionalmente. Existe uma pesquisa e que também foi algo que me motivou a falar sobre esse tema, que mostra que 80% das pessoas profissionais, executivos, o principal medo é o medo de falar em público, né? E é um medo que, na verdade, a pessoa nem entende porque faz parte dela, mas é um medo que muitas vezes paralisa. Não é só aquele friozinho básico na barriga, não. Não é um friozinho básico, é um medo paralisante, é um medo que as pessoas às vezes têm receio de assumir mais compromissos pelos sintomas que esse medo acaba causando, né? Então, a pessoa consegue até reconhecer, é um calor nas têmporas, uma mão tremendo, mas a pessoa acaba fazendo esse sintoma maior do que ela paralisa e que ela deixa de pensar em oportunidades que podem lhe proporcionar mais sucesso ou mais conquistas por conta desse quadro. E estão incluídos até nesse grupo de pessoas, empresários, né? Pessoas até mesmo às vezes da comunicação, não da televisão e rádio, mas que trabalham nos próprios bastidores, jornalistas, que têm essa dificuldade também, né? Na hora de falar mesmo, de expor, né, algum pensamento, enfim, ou se apresentar. E a questão do medo de falar em público não é o medo de falar em plateia, né? Não é eu ter uma plateia de 100 pessoas me olhando, é o medo de me expor, às vezes, numa reunião, é o receio de como é que eu vou apresentar. Ou ser aceito também, né? O que eu vou colocar, como é que vai ser Exatamente, aceito. apresentar um projeto. Então, são esse tipo de receio, essa questão de falar em público não é apenas para a plateia, mas é exatamente a exposição, quando eu expor o meu pensamento, a minha comunicação, como é que as pessoas vão reagir. Por isso tenho medo. O medo, na verdade, é da reação do outro, né? É a partir dali que a gente começa a trabalhar o medo. Às vezes tem até aquelas reuniões já programadas, onde você precisa levar algumas sugestões, algumas anotações para o chefe. Chega na hora de falar, ali no meio dos colegas, dá um branco, não fala, não consegue. Exatamente, tem várias pessoas que paralisam por conta disso, né? Então, assim, o primeiro passo para a gente perder o medo, qual seria, né? A gente entender qual é o sintoma do meu medo, né? O que eu sinto? Minhas mãos tremem, minhas têmporas ficam vermelhas, eu começo a suar frio, então eu preciso entender como que é esse meu sintoma. Eu preciso reconhecer. Eu já sei que eu tenho medo de me expor, isso é fato. Já sei que muitas vezes é porque eu tenho medo de como que o outro vai reagir, né? Agora, qual é o sintoma que me aparece? Reconhecer esse sintoma é um pedaço do caminho. É óbvio que reconhecer o sintoma não é todo vamos dizer assim, é um bom começo. É um começo, não é todo a eficiência de romper esse medo, mas é de fato um belo caminho a ser conquistado. Depois do sintoma reconhecido, qual o próximo passo? Então, a gente precisa entender que esse medo, ele foi adquirido, tá? Ele não é um medo que nasceu com a gente. Geralmente, o medo de falar em público é algo que as pessoas construíram. Eu vi, de repente, foi um medo por observação. Eu vi alguém falando em público e reagindo de uma forma não muito legal, eu adquiri aquilo para mim. Então, eu preciso fazer o quê? Como eu adquiri, é um medo adquirido, né? A maioria dos medos são assim. Então, assim, é algo que eu posso desconstruir. E o objetivo é desconstruir esse medo, né? E eu vou desconstruir como, né? Inclusive eu trouxe uma imagem que mostra como é que a gente pode começar a eliminar esse medo através de 3 aspectos, tá? Que são aspectos bem importantes, que é o seguinte: em vez de eu focar na minha apresentação, no que
eu vou falar, eu devo focar em como eu vou falar, que é mais importante, porque às vezes eu tenho um bom conteúdo, mas eu não treinei o como falar. Então, número 1, tem um benchmark. O que é isso? Um modelo que você admira. Por exemplo, no teu caso, como jornalista, né? Provavelmente tu tens alguns modelos, né? Algumas pessoas que são ícones para ti como jornalista. Então tem um modelo. Eu, como palestrante, como coach, eu tenho um modelo, né? Então, quem é esse modelo? Ele é mais showman ou ele é mais através do conteúdo? É um modelo. Então é importante a gente buscar um modelo, uma referência, né? Então, quando eu vou falar em público, eu quero falar como quem? Esse é um ponto. O segundo, faça um espelhamento, é uma outra técnica de coaching. O que é fazer um espelhamento? É o treinar a ser igual a ele. É óbvio que não é ainda a técnica ideal, mas é um processo. Então eu vou escolher um modelo, depois eu vou fazer um espelhamento, eu vou treinar algumas falas como se eu estivesse falando com ele. O jornalista faz muito isso, né? É uma técnica bastante comum. E o terceiro é o seguinte, modele a sua forma com o do seu modelo, que é a técnica de modelagem, uma técnica de coaching. É fácil isso? Na verdade, não é fácil, mas é algo possível, né? Então, assim, a gente percebe isso e é muito comum, né? Tu vais ter o teu jeito de fazer, o teu jeito de falar, o teu jeito de se expor, mas tu estás usando o quê? Uma âncora, que a gente diz, uma ancoragem, que é alguém que tu te espelha, um ícone teu. Isso é comum em qualquer situação, não só no falar em público, mas, por exemplo, se eu for pensar no modelo de gestão, eu tenho um ícone lá, que é o empresário que é meu ícone, eu posso ver como é que ele faz as coisas acontecer e depois eu vou criar o meu modelo através desse ícone. Tá? Bom, então, essa parte é fácil, né? Todo mundo realmente tem alguém que admire. Né? Tem lá a Sandrinha Berg, que eu adoro. Então, ó. Como jornalista, apresentadora de telejornal, né? Eu gosto bastante do trabalho dela. Então. Bom, então...